Olá, gente gira, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Kiki. Como puderam perceber, realmente esta introdução foi diferente. Mesmo o próprio canal está um bocadinho diferente, porque eu tentei realmente transformá-lo e bater mais com a minha personalidade, colocar mais de mim nele e realmente ir um bocadinho ao encontro daquilo que eu também gosto de ver noutros canais e toda esta transformação e esta alteração. Mas de qualquer das formas, eu não me quero alongar sobre esta temática. Provavelmente no próximo vlog eu irei falar um pouquinho melhor sobre esse assunto e do porquê de eu ter alterado e tudo mais. Portanto, se quiserem saber essa parte, basta assistirem os vlogs. E vamos então começar com este vídeo sobre o que ele é, mas antes de começar com o vídeo sobre a temática que, como vocês perceberam, que é sobre depilação, eu quero falar que este vídeo vai pertencer a uma rubrica que eu gostaria de manter aqui no canal, mas para tal preciso também de um bocadinho do vosso feedback, preciso da vossa interação, que é a rubrica de desabafos. Nesta rubrica eu gostaria de tentar responder a algumas inquietações, alguns problemas, dar algumas opiniões, sugestões, indicações, o que for sobre algum assunto. Vocês podem partilhar alguma dificuldade, algum problema que tenham e eu comentar, basta deixarem aqui nos comentários ou então enviar-me um e-mail para o e-mail que está na caixa de descrição e podem fazê-lo de forma anónima, que não há problema nenhum, ou então simplesmente vir assim partilhar. Digamos que existem muitos canais que fazem este tipo de vídeos, basicamente aqui é um momento em que nós estamos assim mais a conversar, o chamado entre amigos ou o que for. Portanto, eu realmente decidi trazer para este primeiro vídeo uma temática muito importante. Eu já falei dela aqui no canal, se não me esquecer, deixo um cardzinho aqui em cima, mas o vídeo já é antigo e não tem a menor qualidade, portanto vejam este que é melhor. Então nós vamos falar então sobre depilação, métodos de depilação, depilação em casa, depilação fora. O vídeo que eu já fiz há algum tempo é realmente métodos de depilação, portanto ele realmente está um bocadinho mais explicado sobre o que é que eu uso, quais são os produtos, diferentes produtos, etc. Mas este vídeo será então mais uma questão de a minha opinião sobre se é feita em casa de depilação ou se é fora. Antes de mais, eu vou começar por realmente falar de fora. Eu, gente, tanto faço em casa como fora e tenho opiniões bem fortes sobre ambas porque já as faço há imenso tempo ambas, portanto já posso falar um bocadinho sobre elas. Então, gente, falar sobre a depilação fora, vantagens e desvantagens. Vantagens, na minha opinião, e isto é da minha opinião, como o meu corpo se comporta. Tem sempre a vantagem da pele ficar mais suave durante mais tempo, porque obviamente que a depilação é cera. Tem sempre a vantagem de vocês também conseguirem tirar em toda a zona, se é assim que me farei entender. Portanto, quando é em casa nós não conseguimos chegar a determinados sítios, fica mais mal feito, etc. Mesmo utilizando 1001 métodos, nunca fica tão perfeitinho como se uma pessoa externa que esteja a ver e esteja a fazer. E realmente, gente, eu acho que dura sempre mais um bocadinho do que seja feito em casa, tendo em conta alguns aspectos. Quanto às desvantagens, realmente é um gasto, é uma deslocação. Para algumas pessoas que sejam mais tímidas pode ser uma questão muito problemática porque nós estamos a expor o nosso corpo, mas se essa é uma das questões que vos leva a ter mais dificuldade, nem que façam, por exemplo, só meia perna ou axila, até que não têm que mostrar grandes partes do corpo e deixem, por exemplo, a zona das virilhas para vocês fazerem em casa. Mas de qualquer das formas realmente é bom fazer-se, tem essa parte da timidez, mas eu acho que é sempre um bom aspecto. Eu faço, quando faço fora, e agora voltei a retornar a uma época que tive a fazer muito tempo em casa, mas agora voltei a ir fazer, portanto há pouco tempo fui fazer lá, e o que eu tenho a dizer é que realmente para mim é muito bom. É mais rápido, porque eu demoro muito tempo se for eu própria a fazer. Em termos de depilação dura sempre melhor, enfraquece o pelo, porque lá está, é cera. E como eu vos disse, quando eu faço a virilha, então faço tudo, não sei se informação a mais, informação a menos, mas portanto é difícil de fazer em casa e lá fica sempre mais bem feito e pronto, é isso basicamente. Quanto a fazê-la em casa, tem os seus benefícios, também são bastantes, mas também tem as suas desvantagens. Portanto, a desvantagem, falando então agora de ser mais fácil retirar em determinadas zonas, em casa é o oposto, é mais difícil retirar em determinadas zonas. E gente, eu em casa, portanto, eu vou salientar os métodos que eu utilizava. Eu em casa utilizava Gillette, creme depilatório, cera quente, cera fria. Ou quer dizer, as bandas, não é? Cera mesmo quente, de espátulazinha, creme e Gillette. Portanto, usei todos, praticamente. Cera fria eu não gosto, gente. Acho que magoa muito e não retira tão bem quanto a cera quente. Então, gente, zonas e locais e realmente em casa como é que era para fazer? Eu pessoalmente não conseguia fazer as axilas com cera. Era impensável de eu pôr a espátula e retirar, não conseguia. Portanto, essa zona era sempre obrigatório usar o Gillette ou creme depilatório e como nós sabemos, o pelo não fica mais forte, mas aparenta ser mais grosso e acaba por estar muito pegada à pele, digamos assim, porque ele nunca é puxado na totalidade. Então sempre que é preciso fazer a cera, né, neste caso, no meu caso, vou à esteticista, dói-me sempre mais um bocado.
Mas é uma coisa muito boa porque é muito prático, vocês passam quando querem e está feito, né, gente? Mas a axila também vai aumentando um bocadinho, porque passa aqui, passa ali, pronto. Tem os pontos negativos. O creme depilatório é exatamente a mesma situação, o tempo de duração para mim ambos são mais ou menos iguais. Dizem que o creme depilatório é sempre mais um bocadinho, mas para mim são equivalentes. Passando para outra zona, perna, por exemplo. Então, gente, na perna, o que é que eu fazia? Eu própria muitas vezes fazia a cera, portanto, várias vezes utilizei cera, tanto quente como aquela de bandas e de arrancar também a cera quente, mas é em bandas, pronto. Fazia a cera e, portanto, o pelo nunca ficou assim extremamente forte, mas obviamente, que é uma desvantagem de ir fazer fora, é o tempo de espera, o compasso de espera entre ele ficar pronto para ser removido novamente e não ficar. Então, às vezes, nesse compasso de espera, eu utilizava Gillette. Portanto, imaginem, durante um mês, a primeira vez que fazia durante esse mês, utilizava a cera e depois passava uma semana e meia, porque o pelo já começava a se notar, passava a Gillette, passava outra semana, passava a Gillette, parava uma semana e tentava remover então novamente a cera. Obviamente que também não é uma coisa muito boa, né, gente? Mas era aquilo que eu fazia que realmente me fazia sentir melhor um bocadinho. Uma zona mais complicada, né? É à volta da nossa virilha, na virilha, em tudo que seja isso, né, gente? Eu pessoalmente, na virilha em si, conseguia utilizar também a cera e ia removendo. Mas quando nós passávamos para a nossa menina, já é assim um bocadinho mais complicado e como tal, muitas vezes teria que utilizar vários métodos em conjunto para que fosse possível ficar ao meu agrado. E isso é o ponto a maior desvantagem de fazer em casa, é nesse aspecto, porque tendo em conta aquilo que eu gosto e como gosto de ter, não é assim tão fácil de fazer em casa. Portanto, é isto, gente. Basicamente era um bocadinho sobre isto que eu queria dar a minha opinião. Quanto à parte facial, gente, faço sempre em casa. Não fiz uma única vez fora. Minto, fazia. Há muitos anos atrás, aqui a parte do buço, portanto, o bigode, como vocês quiserem chamar, eu descolorava, mas depois de uma certa altura comecei a arrancar e faço em casa. Portanto, basicamente aproveito as ceras, aquelas bandas de cera, corto um bocadinho de uma grande, obviamente porque é muito mais económico. Corto um bocadinho, retiro, mesmo aqui esta zona também retiro e depois vou com a pinça retirando os pelinhos extras e está feito. Isto faço, nunca faço fora, até porque vocês veem que a minha sobrancelha não é muito perfeitinha por causa disso mesmo. Porque eu não faço fora e eu deixo está muito natural, tirando só um ou outro. Mas era isto, gente, eu espero ter-vos ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, comentem comigo como é que vocês fazem, como é que não fazem, porque isto pode servir de ajuda realmente para muita gente. E às vezes é um tema que já é tão badalado, digamos assim, já é tão falado, mas mesmo assim é sempre gente que precisa. Há sempre uma opinião a partilhar. Gente, tirando esta parte toda de casa ou fora e tudo mais, eu tive uma experiência também a laser que não resultou e eu fiquei bastante revoltada. Eu fiz cerca de 6 sessões, não eram as suficientes para exterminar completamente, mas eu devia ter visto alterações e no sítio que eu fiz não estava a causar qualquer tipo de alteração e isso também me fez alterar um bocadinho o pelo, porque eu andei constantemente durante 6 meses a ter que fazer a todas as zonas com a Gillette, porque quem faz a laser, pelo menos eu era laser tiodo, tem que passar a Gillette sempre, não pode utilizar cera, não pode utilizar nada e portanto isso também danificou um bocadinho o meu pelo e fez-lo ficar mais forte e que me cause mais dor agora nos próximos tempos a tirar a cera. Mas pronto, gente, basicamente é isso, eu não tive uma experiência boa, pretendo novamente tentar usar esse método porque seria muito bom ela ficar feita de vez, não é, gente? E só fazer uns reparos de longe a longe, mas como não estava a resultar, simplesmente desisti, porque assim, à sexta sessão nós temos realmente de começar a ver bastantes melhorias, pelo menos metade do que nós tínhamos devíamos ter, porque normalmente eles aconselham 8 sessões, normalmente chega para remover o pelo e portanto já aí na sexta e não vi alterações nenhumas, portanto muito frustrante. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de deixar um gosto, de comentar aqui em baixo qualquer coisa que queiram ou então partilhar algo para esta nova rubrica para que eu possa abordar. E se gostaram, não se esqueçam também de ver vídeos anteriores, conhecer aqui o canal e subscrever. Na eventualidade de vocês subscreverem, não se esqueçam de ativar o sininho ao lado da palavra subscrever e inscrever, que é aquele sininho. Carregam lá, ativem as notificações, são notificados sempre que eu publico um vídeo novo. Há vídeo novo todas as terças-feiras pelas 17 horas e muitas vezes há vídeo extra. Portanto, vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Um grande beijo e tchau, gente gira.